Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram a formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Valorização do bezerro em janeiro acende alerta sobre relação de troca com boi gordo. Açúcar recupera parte das perdas em Nova York, mas não reverte cenário negativo. Exportação recorde de café do Brasil pressiona a bolsa em Nova York. Previsão de chuvas e vendas técnicas pressionaram cotações do milho. Soja também fecha no vermelho com influência do clima. E subiu a cotação do boi gordo em São Paulo, mas foi apenas do boi China. Sem mudanças no escoamento de carne bovina e também na disponibilidade de boiadas, não teve clima para aumento da arroba do boi comum, nem da vaca e nem da novilha. Esses três tipos de animais permaneceram estáveis hoje. A mudança no boi China se justifica por uma demanda aquecida, com os compradores mais interessados nesse tipo de animal. Com isso, o boi China subiu para R$ 330 por arroba, referência à Praça de São Paulo, R$ 5,00 a mais do que o boi comum. As escalas de abate atendem, em média, a 6 dias úteis no estado paulista. E hoje a Scott Consultoria trouxe aí uma avaliação das mudanças nas principais regiões produtoras do país e houve apenas uma mudança, uma alteração nos preços, foi na Praça do Maranhão, lá no oeste do Maranhão. A gente vai ver agora nas cotações do mercado físico, subindo aí para R$ 289 por arroba. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, preços estáveis, R$ 310. Mato Grosso, também lá no norte do estado, R$ 310, também sem alteração. E dessa forma ficaram basicamente todas as demais 31 praças pesquisadas pela Scott Consultoria. E diante dessa falta de novidades nos preços da arroba do boi gordo, o ponto de atenção agora é para reposição, mercado de reposição. Segundo a analista da HN Agro, a Isabela Camargo, na parcial desse mês de janeiro já é perceptível uma valorização aí do bezerro frente ao boi gordo e essa relação pode piorar. Veja o que ela diz. Principalmente o bezerro deve ficar mais firme agora em 2025. Então, se a gente pegar a parcial de janeiro, até você tinha comentado em relação a arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro, hoje são necessárias 8,2 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro. Esse valor é 3,2% maior quando a gente compara a janeiro de 2024. Como eu disse, com a expectativa de preços mais firmes para a reposição frente ao boi gordo, a expectativa é de que esse valor fique ainda maior. Então, aí, podendo chegar a 9, 9,5 arrobas, quando a gente tiver preços ainda maiores. E agora o mercado do açúcar, depois de uma semana pressionada, o mercado do açúcar teve um respiro nesta quinta-feira. O adoçante fechou com altas de mais de 2% nos principais contratos. Segundo os analistas, os ganhos desta quinta-feira aconteceram por conta de uma baixa do dólar index, aquele dólar que relaciona o dólar americano com uma cesta de moedas. Essa movimentação acabou desencadeando a cobertura de posições vendidas em Nova York e, consequentemente, uma melhora das cotações. Mas mesmo com a alta de hoje, o contrato março de 2025, por exemplo, registra ainda uma redução de mais de 4% na semana. Vamos conferir como fecharam os preços lá na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo na tela março, 18,41 centavos de dólar por libra-peso, com uma alta de 40 pontos. Maio subiu 15 pontos a 17,22 e o julho 16,94 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 11 pontos. E agora o mercado do café. Após um dia de volatilidade, os preços do café, as cotações finalizaram em queda nas bolsas, tanto de Nova York como de Londres. De acordo com os especialistas, os dados divulgados ontem pelo Secafé, com o recorde de exportação aqui do Brasil
em 2024 acabaram influenciando os preços nesta quinta-feira. Foram um pouco mais de 50 milhões de sacas exportadas, sendo 37 milhões de arábica, 9 milhões de canéforas, entre conilon e robusta, e 4 milhões de café solúvel. Com isso, as cotações encerraram em Nova York da seguinte forma: para março, 327,15 centavos de dólar por libra-peso, 330 pontos de recuo. Para maio, 323,15, queda aí de 290 pontos. E para julho, 316,55, queda de 285 pontos. São os números de fechamento em Nova York. A gente tem também a movimentação lá em Londres. Você acompanha na tela Londres também registrando queda. Janeiro perdendo 23 pontos, fechando a 4.924 dólares por tonelada. O março, 4.889 dólares por tonelada, recua aí de 23 pontos. E o maio, 4.846 dólares por tonelada, queda de 10 pontinhos. E sobre os números das exportações e os resultados recordes de 2024, a jornalista Rafaela Ribeiro conversou com o Márcio Cândido. O Márcio, ele é presidente do Conselho Deliberativo do Secafé. Veja o que ele disse. Deve ao incremento de qualidade, sustentabilidade, rastreabilidade, ou seja, a ação direta dos produtores e aqueles que coordenam a parte de produção, né, todos eles, setor público e privado, oferecendo para o mercado nacional e internacional cafés cada vez com essas características superiores. Por outro lado, também o fato de que nós tivemos, no ano passado, acidente climático importantíssimo no Vietnã e na Indonésia, o que levou a uma demanda também acentuada de países produtores, esses e outros, pelos cafés, principalmente os canéforas, também a arábica. E, por fim, também nós tivemos aí um aumento de preço substancial, obviamente oriundo desse incremento de demanda. A Europa, que teve recorde de exportação, se antecipando à legislação europeia e o DIA, onde os volumes exportados pelo Brasil representam alguma coisa próxima a 50% a mais do que o praticado no ano anterior. Então, todos esses fatores em conjunto também teve muito a favor aí o dólar, porque contribuiu bastante também para o preço em reais para o produtor, trazendo mais recursos e propiciando melhores resultados para a estrutura como um todo, apesar das dificuldades logísticas e de um mercado, importante notar, invertido na Bolsa de Nova York, principalmente também na Bolsa de Londres. Quando a gente fala invertido, é que as cotações futuras têm deságio em relação ao preço atual, o que faz a missão do associado, dos exportadores, muito difícil, captando recursos no mercado, pagando juros e vendendo café com custo de carreira invertido. A conta muitas das vezes não fecha, mas nós superamos todas essas dificuldades. E olha só como encerraram as cotações nas praças comercializadoras. Em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, R$ 2.213,13, uma queda de 0,44% em relação ao fechamento de ontem. Em Poços de Caldas, também lá no sul de Minas, R$ 2.270 por saca de 60 quilos, recuo de 0,87%. E em Campos Gerais, lá em Minas Gerais também, R$ 2.225, queda de 0,45%. Muito bem, está na hora da gente falar do mercado do milho. Os preços futuros do milho na Bolsa de Chicago acompanharam as desvalorizações de soja e trigo nessa quinta-feira e também fecharam no vermelho. Os analistas da Agriinvest destacaram que os modelos climáticos estão convergindo aí para os próximos 15 dias, com o clima melhorando na Argentina e também aqui no sul do Brasil, o que pode melhorar as condições das lavouras por aqui. O Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, acrescenta aos motivos um movimento de vendas técnicas para a realização de lucros que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver então, lá na Bolsa de Chicago, como fecharam as cotações para o milho no dia de hoje. A gente tem março a 4 dólares e 74 centes por bushel, com queda de 4 pontos mais 25.
O maio, 4 dólares e 83 centes por bushel, perdendo 5 pontos. Julho, 4 dólares e 86 centes por bushel, uma queda aí de 6 pontos. Lá na B3, os preços futuros do milho acompanharam a queda em Chicago e também passaram aí por realização de lucros após se aproximarem dos R$ 80 por saca em alguns vencimentos. Como a gente vê na tela, o janeiro fechou com queda de 2,33%, uma queda até importante, de R$ 76,18 por saca, o março R$ 75,09, uma queda de 1,66% e o maio caindo aí 0,83% a R$ 72,10. Muito bem, vamos ao mercado da soja. Soja cai mais de 2% em Chicago, também em dia de realização de lucros, também por conta de previsões de volta de chuvas para o sul do Brasil e também para a Argentina. Vamos conferir então os preços lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem janeiro a 10 dólares e 19 centes por bushel, queda de 23 pontos mais 75. A mesma queda para março, que fechou a 10,31, e maio 10 dólares e 42 centes por bushel, recuando 23,25 ou 23 pontos mais 25. Muito bem, mas o que essa mudança de clima traz de novidade na precificação da soja? Veja o que disse Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, ao Notícias Agrícolas. Nós devemos levar em consideração que hoje o Rio Grande do Sul, inclusive, anunciou que as lavouras, vamos dizer, 77% em estado vegetativo. Essas lavouras, naturalmente, elas devem ter, com as chuvas que esperamos que venha acontecer, eu acredito que os dois modelos vão mais ou menos ficar parecidos, eles devem naturalmente beneficiar principalmente o Rio Grande do Sul, porque 77% o estado já tem 98% plantado, totalmente plantado, 77% das lavouras em estado de desenvolvimento vegetativo. Claro, tem um déficit hídrico, tem sim, não tenha dúvida, mas essas lavouras vão ser beneficiadas, cara. A soja principalmente, tem uma capacidade de recuperação, eu não estou falando de segredo, novidade nenhuma, todo ser humano que mexe com soja, seja na lavoura, seja no campo, de um modo geral, em armazéns, enfim, está familiarizado com que a soja tem uma capacidade de recuperação muito grande, e, sem dúvida nenhuma, se essas chuvas acontecerem, como está se falando, o Rio Grande do Sul vai ser beneficiado, a Argentina menos beneficiado, mas se beneficia, e isso deve acontecer a partir de domingo, segunda-feira, as chuvas vão incrementando, e eu acredito piamente que nós vamos ter um pouco mais de chuva. Então, cara, temos que ficar preparados. O que eu calculo é que as lavouras serão, com as chuvas que de fato acontecerem, altamente beneficiadas, Carla. E no mercado financeiro, o dólar chegou até a trabalhar abaixo dos R$ 6,00 nesta quinta-feira, mas voltou a subir com a expectativa do mercado em relação às medidas que podem ser tomadas pelo governo de Donald Trump para manter dólar como reserva do mundo e ampliar as taxações sobre os produtos importados pelos Estados Unidos. No cenário doméstico, a atenção se voltou para a sanção da reforma tributária. Dessa forma, o dólar fechou aí a R$ 6,05 com uma alta de 0,48%. E essas são as informações de fechamento do mercado desta quinta-feira. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando, você pode obter mais informações mais completas também no site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. Vou ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta com o nosso fechamento do mercado. Até lá!